Boa noite. Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleísa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Jorge Fadel, o secretário de Agricultura e Florestas do município de Rio Branco. Boa noite, Fadel, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez ao Ideias da Aldeia. Obrigado, é uma satisfação sempre renovada estar aqui conversando com vocês. Fadel, vamos conversar um pouco sobre as políticas da Prefeitura de Rio Branco para a produção agrícola, né? E aí eu queria começar puxando um pouco sobre a questão dos polos agroflorestais, né? Os polos agroflorestais, eles são a política que foram implantadas pela Prefeitura na época que o governador Jorge Viana era prefeito de Rio Branco. E hoje o prefeito Raimundo Angelim resgata essa experiência e fortalece essa experiência. No que consiste essa política de implantação dos polos agroflorestais? Essa política específica para os polos, ela é resultado de um programa maior na Prefeitura que está sendo chamado de Programa de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente. E esse programa ele integra várias secretarias no esforço de que o governo municipal também adote a política de trabalhar com a sua secretaria de forma integrada. Não basta só ter a parceria do governo federal, como tem tido, do governo do estado e das próprias associações e movimento social. É importante que a própria prefeitura ela trabalhe de forma integrada com seus vários órgãos. Meio ambiente, educação, saúde, que tudo isso faz parte do desafio maior, que é alcançar o desenvolvimento rural, onde os polos agroflorestais, iniciados na época do governador Jorge Viana, então prefeito de Rio Branco, no período 93 96, foi um modelo importante, chegou inclusive a ser premiado, e agora precisa ser o que a gente está chamando de revitalizado. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar que aquela alternativa que foi colocada na época para Rio Branco, ela venha, em vez de ser um modelo representativo, ela venha a ser um modelo negativo. Nós temos toda a condição de fazer isso, desde que a gente passe a integrar as políticas principais que o governo federal já tem, o governo do estado, e agora a prefeitura, com reforço, acaba integrando também isso. São quantos polos em Rio Branco atualmente? Nós temos 5 polos agroflorestais. São os polos Geraldo Fleming, Geraldo Mesquita, o polo L. Pimenta, o Wilson Pinheiro e o polo que a gente chama de Custódio Freire, que é um polo que fica na transição ali entre Rio Branco e Burjari. Esses polos, eles trouxeram famílias que já tinham uma origem na agricultura e viviam na cidade. Quem é o público? Quem são as famílias que vivem atualmente nos polos agroflorestais? Essa é uma pergunta muito interessante, Cleísa, porque é o seguinte, o nosso modelo de desenvolvimento rural, ele não gerou na cidade oportunidade de empregar as pessoas que, ao longo do processo histórico, tanto do Brasil como do Acre, vieram do campo para a cidade. E há um inchaço grande nas cidades. Então a ideia dos polos é exatamente você dar oportunidade para aquelas famílias que, no caso do Acre, foram muitas, que vieram até expulsas dos seringais e colônias, voltarem à sua atividade de origem e que fazem muito bem. Desde que tenha as condições adequadas, terras bem localizadas, condições de transporte, energia, escola e posto de saúde, e isso é possível fazer chegar lá. Essas famílias produzem, geram renda, tornam o Acre e a própria cidade de Rio Branco menos dependente do mercado externo. Rio Branco ainda importa muitos produtos que podem ser produzidos aqui. E aí você gera um entorno da cidade bem desenvolvido e com capacidade de gerar renda e emprego que a cidade já não é mais. Então essa integração, esse desenvolvimento, esse equilíbrio é fundamental para o município e para o próprio estado se desenvolver, sem dúvida. Qual é a produção que vem desses polos, Fadel? Aí nós temos um problema sério, que é o fato de que esses polos perderam muito a capacidade produtiva, porque são áreas pequenas e elas precisavam ser manejadas, né? Precisavam ser utilizadas de uma forma planejada. E isso se interrompeu quando o prefeito Jorge Viana deixou o governo na época que governava, né, no final do mandato.
E nós tivemos assim o que a gente chama de um desfoco, né? Uma saída do foco da produção que era na época horticultura e frutíferas. Então hoje o desafio é recuperar a produtividade desses polos e dotá-los da tecnologia necessária para que essa produtividade aconteça. Aí nós temos aí várias produções, nós temos na área das frutíferas cupuaçu, acerola, nós temos a própria produção de mandioca, milho e pequenos animais, mas todas essas produções elas não estão gerando a escala suficiente para que você tenha uma renda e você consiga manter nesses polos, pelo motivo econômico, as pessoas lá. Acontece um problema sério. Você pode ter todas as condições nesses polos, de energia, a água, a escola. Mas se o modelo econômico não der condições de renda para as pessoas sobreviverem do polo, do seu lote, as pessoas vão abandonar esse lote e o Estado acaba fazendo um investimento muito alto e acaba se transformando isso em chácara. O desafio é para que isso não aconteça. Não adianta dizer e fazer leis que proíbam a venda. Isso não é o suficiente. Isso é importante, isso ajuda a conscientizar, inibe um pouco o repasse dos lotes para outras pessoas, mas o fundamental é gerar as condições econômicas para que esses polos se viabilizem e uma vez viabilizado aí, o seu morador jamais vai vendê-lo para vir para a cidade passar as mesmas dificuldades que ele passava quando estava aqui e teve a oportunidade do retorno. Acaba priorizando e incluindo essas famílias que não tinham essas condições, né? Se consegue um mecanismo de manter as pessoas no polo. Acaba incluindo. E tem uma coisa interessante, nós já estamos aí quase o quê? Uma década e meia, né, dessa experiência. E as famílias cresceram. Né? Tem lotes que foram divididos. Né? E essas famílias elas estão hoje demandando novas áreas. E nós estamos programando para Rio Branco algumas novas áreas de polos, mas temos primeiro que a gente chama de revitalizar. Não adianta a gente abrir uma nova área se a gente não tem resolvido o problema da produtividade, do foco por uma produção que gera uma escala de renda sustentável para o polo, para que a gente consiga juntar essas políticas públicas, aprender com as experiências do passado e aí fazer novos polos de forma muito mais eficiente, moderna e que gere os resultados que a gente espera que gere, que são, na verdade, o desenvolvimento, as condições de vida melhorada lá no meio rural. Fadel, você falou que se dadas as condições adequadas, né, você tem todo um processo de desenvolvimento acontecendo no local. E falou também que tem em torno de uma década e meia dessa experiência. Como é chegar, após uma década e meia, quais são as condições que vocês encontraram nesses polos? Olha, as condições foram assim, muito ruins. O prefeito Raimundo Angelini, ele tem nos orientado, ele tem dado esse exemplo de que nós não devemos fazer a gestão pública das nossas várias secretarias olhando pelo retrovisor. Mas é fato para a população, tanto urbana como rural, que as condições que o prefeito e sua equipe encontrou à prefeitura foram as condições muito ruins, né, muito caóticas, digamos assim. E no meio rural isso não fugiu à regra. Nós encontramos os polos agroflorestais sem ramais, com dificuldade de energia. Alguns polos têm inclusive água fornecida pela Saerb, que os canos estourados, os elevatórios há 5 anos sem nenhuma limpeza. Nós temos a maior parte das frutíferas em processo de degradação, não houve renovação dos plantios, as áreas não foram manejadas adequadamente, foram degradadas e houve mudanças também de lote sem autorização da prefeitura. Então nós estamos pegando esse conjunto de problemas, discutindo com as associações que existem nesses polos, são associações organizadas e elas mais do que nunca estão interessadas e acompanhando esse trabalho de diagnóstico para que a gente possa ir resolvendo esses problemas ao longo desse período. É possível resolvê-los, nós temos toda a condição, a população quer, a população tem uma relação íntima com esses lotes muito grande, é histórico, para ela foi muito representativo o fato de receber
uma área para produzir, para morar. Elas não tinham isso na cidade. E elas, apesar das dificuldades, elas estão dispostas, junto com a prefeitura e o conjunto do governo, do Estado e do governo federal, revitalizar esses polos, fazer deles aquilo que eles sonharam e acabaram praticando pelo menos por 4, 5 anos. Nós estamos falando aí de renovação de créditos, de recuperação de açudes no período do verão, tem problemas de água. Nós estamos falando de uma produtividade do solo praticamente esgotada, nós temos que recuperar isso e podemos fazê-lo. E estamos falando também do processo de agroindustrialização. É preciso ter várias produções, mas tem que ter uma produção forte, uma produção de mercado. Nós temos agora a possibilidade de fazer isso com uma agroindústria que também estava abandonada. A agroindústria de polpa de fruta que fica no polo Geraldo Mesquita, aqui na floresta, pegando aqui o bairro Calafate. Essa agroindústria tem capacidade de produção de 1.200 toneladas por dia. Não produzia 100 toneladas. E era para ter mais de 300 sócios, não tem mais de 25 sócios. E essa agroindústria, nós temos um programa especial para ela, que eu te falo com detalhe daqui a pouco. Eu queria saber quantas famílias estão envolvidas nos polos. Hoje são 250 famílias, numa área perto de 900 hectares. Aí isso dá uma média aí de 3,8, quase 4 hectares por família, que aliás é suficiente para gerar uma renda de 300 a 350 reais mês. Há meses que nos polos de hortaliça que a renda aumenta bastante, no nosso famoso verão, que aí dá para produzir uma série de hortaliças. Aí há meses, quando essa produção não é mais possível devido ao inverno, que a renda cai. Mas em média nós temos aí uma renda de 350 a 400 reais mensal, e isso comparado com a nossa renda per capita brasileira é quase a mesma coisa, em torno de 4 mil reais por ano, né, a renda per capita. A renda nos polos também alcança entre 4 mil e 4.200. Então é assim realmente uma alternativa do ponto de vista de renda também muito, muito interessante. Você falou que vai me falar sobre a agroindústria daqui a pouco, mas vamos pegar por partes então. Tudo bem. Com relação à produção em si, você apontou alguns problemas, tipo a questão de falta de água, de degradação do solo. O que a Secretaria de Agricultura e Floresta de Rio Branco está prevendo para esses polos no sentido de trabalhar a questão da produção? Olha, nós temos um programa de planejamento intensivo que a gente está chamando de Plano de Desenvolvimento Rural, Plano Diretor Rural. Esse plano de desenvolvimento, ele tem, o que chama na cidade, a gente chama ele de Plano Diretor Urbano, né? A cidade tem um plano diretor. Por que o rural também não tem? É possível ter. Que plano é esse? É você levantar as várias informações do setor rural e permitir que se planeje. Então nós vamos ter acesso a informações muito precisas com relação à quantidade de vegetação que tem na área, a quantidade de floresta, a parte de hidrografia e a parte socioeconômica cultural. Mas até que esse plano seja implementado, nós já estamos tendo algumas ações nessas áreas. Vou te dar um exemplo. Na área de degradação, o trabalho com a ONG Fogo, que prevê a recuperação das áreas degradadas utilizando leguminosa. Então nós temos um trabalho de mecanização agrícola, abertura de açudes e recuperação de áreas com leguminosas. Isso permite, numa rotação aí de 2, 3 anos, a gente recuperar novamente aquelas áreas que não eram mais utilizadas para produção, porque praticamente era impossível produzir em áreas tão degradadas. Fadel, vamos para um rápido intervalo e a gente continua no segundo bloco. Nós voltamos já com mais um pouquinho sobre essa conversa sobre os polos agroflorestais.
Nós estamos de volta com Ideias da Aldeia e o nosso convidado da noite de hoje é o secretário de Agricultura e Florestas de Rio Branco, Jorge Fadel, numa conversa muito interessante sobre a revitalização dos polos agroflorestais. Fadel, no primeiro bloco você falava sobre a ação da Secretaria no sentido de recuperar os solos desses polos agroflorestais. Além desse trabalho que você falou de mecanização, de implantação de leguminosas, está havendo o envolvimento dos produtores em uma capacitação, em técnicas de recuperação? Como é que está sendo feito esse trabalho com os produtores dos polos? Olha, esse trabalho é sempre feito envolvendo os produtores, principalmente por meio das suas associações. Nós temos agora a parceria da assistência técnica do Estado, que antes não tinha, e isso tem nos permitido, nesse primeiro momento, criar uma capacidade de assistir ao produtor de forma muito mais efetiva. Sem a participação dele, realmente é difícil fazer o trabalho. E nós estamos trabalhando também no sentido de que os jovens, tanto os homens como as mulheres, possam participar desse processo, porque a assistência técnica ela não pode deixar apenas o produto que é a inovação tecnológica levada tem que ter ao uma produtor. Continuidade, né? Tem que ter feita pelo produtor. Perfeito. E quando o jovem está envolvido, ele se interessa, principalmente nesse processo de recuperação das áreas degradadas, ele acaba sendo o grande ator naquela comunidade para incentivar os pais e fazer nas suas próprias áreas o processo de recuperação das áreas e também se preocupando muito com a questão ambiental. A gente tem falado com a Secretaria de Meio Ambiente do município e há um interesse também da Secretaria num trabalho integrado de quem está chamando de educação ambiental nessas áreas de polos, porque é uma demanda, é uma necessidade já bastante forte e dá para fazer muito bem esse trabalho de forma integrada. E vocês vão continuar trabalhando com hortaliças e frutíferas? Cleísa, nós fizemos uma avaliação porque, da mesma forma que a gente estabelece critérios para eleger áreas, eleger famílias que tenham toda a característica de trabalhar nesses polos, nós fomos um pouco, digamos assim, negligente com relação a que tipo de frutíferas, né? E nós sabemos que o produtor, quando ele faz a sua produção, quando ele faz os plantios e organiza para o mercado, e ele não vende essa produção, há toda uma frustração. Ele depende daquela renda. E se ele não tiver aquela renda, ele tem dificuldades muito grandes e geralmente deixa o polo. Como fazer isso, né? Então é importante a gente estar assim, dando muita importância ao que está chamando de mercado. Fizemos um levantamento agora do que Rio Branco consome em termos de hortifruti e granjeiro. E nós levantamos apenas 4 grandes supermercados e chegamos a números assim impressionantes. Nós, em termos de toneladas importadas de outros estados, nós chegamos a uma média de 1.500 toneladas por mês. Isso dá um volume de recursos em torno de 2 milhões de reais. E parte desse produto, uma lista de 29 produtos, podem perfeitamente ser produzidos aqui. E aí nós estamos assim, o que produtos a gente produz? Então, primeiro, o que o mercado realmente consome. Desses produtos que o mercado consome, qual é que o produtor deve produzir? Aquele que a Embrapa, digamos assim, que o órgão de pesquisa do Estado, disse que esse produto tecnicamente é possível produzir nessa área. E esse produto tecnicamente produzido nessa área, ele tem um valor econômico satisfatório para o produtor? Tem. E aí a gente elege um conjunto de produtos que ele tem certeza que tem técnica desenvolvida, aí entra assistência técnica e ele vai vender no mercado. E aí a prefeitura exerce um papel fundamental na ligação dessas operações com o mercado, quando não com o supermercado, na elaboração de contratos de fornecimento, com os mercados municipais, onde a prefeitura tem espaços e pode disponibilizar e tem essa intenção, é prioridade, que as associações desses polos de outras comunidades produtoras de Rio Branco possam estar efetivamente nos mercados municipais, colocando a sua produção à disposição do público, com certeza com mais qualidade e até um preço mais barato. Vocês estão ainda, então, nesse processo de definição desses produtos estratégicos para a implantação nos polos? Nós fizemos o levantamento já, estamos em conversa com a Embrapa
e agora estamos fazendo a avaliação econômica, viabilidade econômica de cada produto desse. E nesse mês de junho, com o começo da recuperação dos ramais, a gente começa a discutir com os produtores que conjunto de produtos economicamente e tecnicamente é viável e eles querem produzir para o mercado. Feito esse consenso, esse acordo, aí a gente realmente começa numa nova fase dos polos, numa fase de revitalização bem forte. Fadel, um outro elemento importante no processo produtivo é o escoamento. O que está sendo pensado pela Prefeitura nesse sentido? A Prefeitura praticamente foi encontrada nessas condições de recuperação de ramais e de escoamento da produção num estado, né, precário. E nesse sentido a gente está se valendo da grande parceria do governo federal com o INCRA aqui em Rio Branco e o governo do estado, sendo um parceiro indicador de que prioridade de ramais deve ser feita. Então, como a prefeitura está muito próxima do produtor, da população, ela tem assim, o conjunto de informações mais elaborado para dizer para os governos, dizer, aqui, um ramal aqui de 10 quilômetros vai atender 1.000 famílias, vai ter essa produção, tem essa escola, tem esse posto de saúde. E o governo do estado tem integrado bastante nesse processo, ele tem aceito boa parte do nosso diagnóstico e aí a gente tem feito uma interação muito boa nesse sentido. Nós temos um problema que é as famosas feiras de bairros, onde os próprios polos também fornecem. E é uma coisa interessante, tem feiras de bairro onde quem vende nas feiras são pessoas que compram os legumes, as verduras, os hortifruti de granjeiro nos supermercados. Aí o que nós estamos fazendo? Olha, nós temos condições de tornar essa feira ainda melhor, com bancas padronizadas, com a vigilância sanitária orientando como é que deve ser o condicionamento do produto, mas vocês podem comprar muito mais barato de produtores, principalmente dos polos agroflorestais. Então nós estamos fazendo essa ligação, há assim, até uma euforia por parte dos feirantes que estão localizados ali na floresta, no bairro do Manuel Julião, no entorno de Rio Branco, para que aconteça logo esse casamento que vai ser muito bom para a população. Fortalece o mercado, né? Fortalece o mercado e cria um canal onde todos vão ganhar. O consumidor vai ter um preço melhor, mais barato, o feirante vai ter uma margem melhor e vai comprar produto de um produtor com condições de vender um preço melhor. E é impressionante como isso se dá por pura falta de articulação, né, de um órgão municipal que até então estava até extinto. Quer dizer, é inimaginável como você podia chegar num estágio onde isso poderia ocorrer assim às vistas da gente. Não, a política de feiras livres é fantástica, porque fornece o produto a um preço mais baixo, um produto de qualidade, porque é um produto fresco, direto do campo, e viabiliza também a produção do pequeno produtor. Nós temos uma parceria também, Cleisa, muito interessante com o Estado. O Estado está fazendo várias obras, né, em conjunto com a Prefeitura na parte de urbanismo. E nós estamos... Como é que a agricultura entra? A agricultura entra dizendo o seguinte, em algumas praças estratégicas e importantes, vamos estabelecer locais aqui para as feiras. E aí esses locais para feiras ter as mínimas condições de estrutura. Ter o local lá para ligar a máquina, a energia elétrica, porque às vezes o produtor chega lá na praça, no local não tem, sobe no poste, corre risco de vida. É um local do banho, porque o produtor e a produtora ela traz o filho dela para acompanhar na feira, ele fica lá sem condições de higiene. Então, um localzinho para ter a higiene, lavar as verduras. Então, assim, lá no Parque do Tucumã, que já é uma obra do governo do estado, nós já estamos com esse planejamento. E isso vai dar, assim, isso mostra aquela história da integração e de que juntos dá para fazer mais. E dá mesmo, fazer com mais e com melhor qualidade. Fadel, um outro instrumento muito forte de comercialização, eu acho que talvez um dos mais importantes, são os mercados municipais, né? Qual é a situação atual dos mercados municipais de Rio Branco? Olha, os mercados municipais, eles estão, assim, numa condição que eu diria, assim, quase que insustentável, né, de todos os pontos de vista. Nós fizemos um levantamento, um diagnóstico muito preciso da situação de ocupação dos espaços do mercado pelos que a gente chama de permissionários, pessoas que recebem o direito de utilizar os boxes do mercado.
Nós fizemos uma avaliação da estrutura física predial, instalação elétrica, saneamento, fornecimento de água de todos os mercados, e a situação é caótica. Como que a gente faz para resolver problemas que são de uma magnitude tão grande e ao mesmo tempo recebe um número de pessoas todo dia assim impressionante? Aí a gente cai também, até estruturar a prefeitura para resolver esses problemas, a gente cai na necessidade de parceria. E na parceria com o BNDES, o governo do estado, nós conseguimos R$ 1,5 milhão para recuperar o mercado Elias Mansur, o nosso famoso mercado novo de Rio Branco, que fica ali na Cadeia Velha. Esse mercado ele vai ter toda a parte de elétrica, a parte hidráulica, a parte de drenagem, os boxes mudados. Vamos ter inclusive uma esteira que pega o produto lá no Ribeirinho e traz o produto evitando que os estivadores possam estar ali transportando o produto nas costas com até 70 kg de peso. Então nós vamos dar uma condição, a gente está chamando de modernização, muito importante para aquele mercado, e a gente quer estabelecer isso como padrão. Uma vez a gente feito aquilo ali, e tenho certeza que vai dar uma outra qualidade para o consumidor, produtor e feirante, é muito melhor, e a partir dali a gente vai querer dizer para a população que aquele vai ser o nível em que a prefeitura e o próprio governo do estado quer tratar todos os seus espaços públicos, todos os seus mercados. Vamos chegar lá, mas contando com até eu diria a paciência das pessoas, porque não dá para chegar agora, é preciso ir fazendo de acordo com as limitações de recursos que a gente tem e que não são poucas. Isso é muito importante, porque aquele local ali, o mercado ali é um local de comercialização de alimentos e as condições lá são realmente muito precárias, de esgoto, de falta de água, energia, realmente. Mas a gente ia falar sobre a agroindústria, né? A implantação de agroindústrias é uma alternativa para a agregação de valor ainda lá no campo, né? na zona rural. Como é que já existe uma agroindústria num dos polos, né? Como é que o que está sendo pensado para essa agroindústria? Olha, essa agroindústria foi uma ideia importante que a própria prefeitura das gestões anteriores colocou a de se dar esse crédito, né? Porque foi percebido que o volume de produção na época não permitia que o mercado comportasse toda. Então a forma de resolver para que os produtores não perdessem sua produção foi exatamente fazer uma agroindústria. Só que a agroindústria ela nunca funcionou direito, né? Problema de gestão, problema de especificação de alguns equipamentos, a questão da qualidade da água. E aí a gente encontrou as condições da agroindústria na pior situação, de abandono. Então nós estamos recuperando essa agroindústria, mas como que a gente faz isso? Nós temos que ter parâmetros de mercado. E aí nós contamos aí com a colaboração do senador Cibá Machado, que permitiu uma integração entre os produtores do Polo Real do Mesquita, onde a agroindústria é instalada, e a Amafruta, que é uma das cooperativas localizada em Belém, no Pará, que tem know-how internacional. Eles exportam frutas para a União Europeia, para os Estados Unidos e até para os países da Ásia. A Amafruta chegou inclusive a fazer uma parceria, aí invocando o princípio intercooperativo, de que os contratos que ela tem para algumas frutíferas, tipo maracujá, cupuaçu e acerola, ela poderia estender para aqui para o Acre. E aí nós estamos num trabalho intenso. Houve uma parceria também com o BNDES, governo do estado, no valor de R$400 mil, para recuperar e modernizar completamente essa agroindústria. Nós estamos numa conversa com as cooperativas para fortalecer o seu quadro social, fazer com que todos os produtores dos 5 polos e áreas de Rio Branco possam fornecer matéria-prima para essa agroindústria, e aí a gente fazer um casamento com a Amafruta lá de Belém e produzir frutas, polpas de fruta para o mercado interno e para exportação. Isso é perfeitamente possível e esse na área de agroindústria do estado vai ser o nosso grande desafio e uma das coisas que o prefeito Angelim está muito empenhado em que aconteça, e o próprio senador Cibá Machado. E assim vocês conseguem finalmente integrar produção, escoamento, conservação, comercialização? A gente consegue esse desafio e ainda consegue integrando cooperativas de outros estados. E a cooperativa também não vai nos ajudar apenas na área técnica, né?
ela tem muita experiência na área de gestão, é uma cooperativa que tem mais de 10 mil sócios. E esse know-how na área da gestão e da organização cooperativista, eles vão nos ajudar a ter, quem sabe, no futuro bem perto aí, as condições que eles têm lá. Nós temos essas bases de capacidade de produção, comprometimento dos produtores, vontade, e falta muito pouco para que a gente reúna todas essas condições e parta para o rumo do desenvolvimento, que é isso que você falou, é esse conjunto de agroindustrialização, produtor envolvido, cooperativa, gestão e as condições de infraestrutura social e econômicas bem realizadas. Fadel, nós agradecemos muito a tua participação aqui no Ideias da Aldeia e desejamos sucesso ao trabalho, porque é de ações assim que são essas ações que fazem sustentabilidade no nosso estado. É verdade, eu agradeço a participação e a gente se coloca à disposição para que essas experiências possam ser trocadas com todos os municípios de Rio Branco. O prefeito Paulinho já nos convidou também e a gente vai trocar experiência porque, da mesma forma que a gente troca com o Pará, vamos trocar também internamente e aprender com os outros municípios para que a gente rume no rumo da sustentabilidade. Sem dúvida. Boa sorte então no trabalho de vocês. Obrigado. E nós ficamos por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Lembrando que estamos chegando às 22 cidades do estado. Até o próximo programa.